passar de forma breve e objetiva a respeito de um assunto específico. Gostaria de ler o livro de Provérbios, no capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Provérbios, no capítulo 14, vamos ler o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: o coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Novamente o final do versículo: mas a inveja é a podridão dos ossos. Estive pensando, irmãos, a respeito deste versículo específico, a respeito de como é retratado aqui a inveja. Então, falando brevemente a respeito deste assunto, que é bem amplo e pode ser também utilizado de várias formas, com vários ensinamentos e lições para nós, mas pensando em algumas formas práticas que veremos com a permissão do Senhor na palavra de Deus, alguns exemplos dos malefícios que esse sentimento, que muitas vezes pode vir de encontro a nós, pode causar e em algum momento de fraqueza nos atingir e dessa forma amargar a nossa vida, seja a nossa vida espiritual, seja também a nossa vida aqui, enquanto neste mundo. Não apenas um sentimento, mas como se fosse um apodrecimento interno, esse sentimento que vai corroendo muitas vezes por dentro, que corrói o caráter, contamina relacionamentos, contamina relações e rouba a paz, podendo afetar também até a parte física. Então, este sentimento, gostaria de pensar brevemente a respeito dele para que justamente possa servir de alerta, seja para mim, seja para todos nós. Pensando muitas vezes na inveja como desejar o que é do outro, muitas vezes aparência, posição social, conquistas, influência e até mesmo o desenvolvimento espiritual de uma irmã, de um irmão. E algo que vai além da cobiça, mas quando vemos, conforme foi mencionado, o desenvolvimento, seja de algum irmão, de alguma irmã, e você ficar entristecido com aquilo, parece desconexo, parece meio que talvez assustador, mas se está na palavra do Senhor, é porque nós precisamos analisar e nós precisamos ficar alertas com isso, porque isso pode acontecer. Então, seja pensando pelo lado espiritual, físico, financeiro, conforme mencionei, parece estranho, mas nós precisamos analisar, porque ainda estamos aqui, por mais que salvos, mas estamos nesse corpo carnal, e nós vamos lembrar que a inveja, ela é um dos frutos da carne. E só para nós não passarmos apenas com as minhas palavras, lá em Gálatas, no capítulo 5, vamos apenas ler este versículo onde diz a respeito dos frutos da carne, em Gálatas 5:17. E depois disso, iremos então para alguns exemplos para que sirva de alerta para nós em relação a este sentimento da inveja. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Versículo 19: as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias. Versículo 21, invejas, homicídios e bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então nós vemos aqui a confirmação da inveja como um dos frutos da carne, e lembrando também que estes sentimentos, esses frutos da carne, muitas vezes eles não acontecem de forma isolada,
mas pelo contrário, um vai puxando o outro. A inveja, o ciúme, e você vai alimentando aquilo, e logo aquilo vira uma ira, vira um sentimento de conspiração contra algum irmão, ou mesmo contra algum familiar, contra algum amigo, algum conhecido. Então nós precisamos ficar alertas e atentos a esse tipo de coisa. Então vamos para o primeiro exemplo. Nós vamos ler no Salmo 73, primeiramente. Salmos 73. Também um versículo que é bem conhecido. Salmo 73, vamos ler primeiramente o versículo 2 e 3. Salmo de Asaf. Salmo 73 diz assim, versículo 2: Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram, pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade do perverso. Versículo 17: Até que fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançastes na destruição. Versículo 22: Tão tolo eu fui, e ignorante eu fui como um animal diante de ti. E agora o versículo 28. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Nós vemos aqui claramente, irmãos, o perigo da inveja, pensando no fato de nós olharmos para a vida do ímpio. Parece muitas vezes uma vida de aparente tranquilidade, uma vida sem regras, uma vida onde você não tem restrições, onde parece que tudo é mais fácil e você parece que está vendo ele prosperar, e muitas vezes até mesmo de forma ilícita. Mas quando nós olhamos de fora, pode parecer tudo muito bonito, pode parecer tudo muito legal, pode parecer tudo muito correto. Porém, nós sabemos que no fundo, quando o ímpio ele se deita para dormir e coloca a cabeça no travesseiro, ele não consegue ter paz. E nós muitas vezes nos esquecemos deste detalhe que é tão precioso e deixamos levar por pensamentos deste tipo. Nós vemos aqui o perigo, conforme diz o versículo 2: Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram. E por qual motivo? Porque começou a olhar para a vida do ímpio. Conforme diz, tive inveja do tolo e da prosperidade do perverso. Irmãos, que nós possamos, isso é muito, muito perigoso e pode acontecer muito facilmente conosco se nós não estivermos conforme diz no versículo 28. Bom para mim, mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Nós precisamos esquecer e parar de olhar para a vida dos ímpios, porque eles não são exemplos para nós. É claro que existem sim muitas pessoas que são boas, existem muitas pessoas que são, de certa forma, até mesmo agradáveis, porém nós precisamos pensar no principal, que é em relação ao Senhor, a salvação, e pararmos de olhar para essas pessoas comparando a nossa vida com a delas, porque a vida delas, se não forem salvas, será apenas aqui, e depois a eterna perdição. Conosco não será assim pela misericórdia do Senhor, não porque somos melhores ou piores do que eles, mas que nós possamos nos atentar para este ponto. Algo que pode acontecer com muita facilidade conosco, essa comparação. Nós vivemos nos comparando muitas vezes uns com os outros internamente, mas nós precisamos, na verdade, não nos comparar, não invejar o tolo, mas sim aproximarmos do Senhor, porque o Senhor tem um plano para cada um de nós, seja aqui, seja principalmente espiritual, conforme ouvimos ontem também do nosso irmão, a respeito da forma como nós podemos ser utilizados por Deus. Nós precisamos estar prontos para isso. Então, que nós possamos nos aproximar de Deus, para que este sentimento, que pode trazer tantos malefícios para nós, não venha a tomar e deter o nosso coração. O segundo exemplo, agora, está em Números, no capítulo 12. Livro de Números, capítulo 12, uma passagem também muito conhecida, e que também podemos tirar
várias lições, mas conforme mencionei, seremos objetivos em pensar neste assunto de forma mais prática. Números capítulo 12, primeiro nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois nós vamos ler dos versículos 5 a 10. Diz assim: E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. Versículo 5. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo, e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca, e de maneira clara, e não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então, nós vemos aqui, primeiramente, diz no versículo 1, que Miriam e Arão falaram contra Moisés por conta da mulher etíope, porém, no versículo 2, nós já vemos ali talvez o principal motivo dessa conspiração contra Moisés. Conforme é dito, terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? Aqui nós vemos claramente uma inveja, seja partindo ali primeiramente de Miriam e Arão juntamente com ela, concordando nessa conspiração, digamos assim, tiveram uma certa inveja da posição e liderança espiritual que Moisés tinha ali naquele momento. E a forma como é mencionado no versículo 2 deixa isso muito claro. Então, será que falou por Moisés, mas e não utilizou a nós também? Então, uma inveja no sentido espiritual, no sentido da liderança espiritual que Moisés tinha. E nós precisamos pensar também a respeito de que pode acontecer, conforme eu mencionei, por mais triste que seja pensar por este lado, mas existem irmãos que invejam a proximidade de um outro irmão com o Senhor, e não veem isso com bons olhos, não veem isso como um exemplo para ele, mas pelo contrário, olham de uma forma carnal, olham de uma forma invejosa, invejando aquela posição, invejando aquela proximidade daquele irmão com o Senhor, ao invés de se dedicar individualmente na oração, na leitura e na proximidade com o Senhor, mas pelo contrário, ele alimenta um sentimento dentro dele de inveja, de ciúme, e isso vai piorando cada vez mais. Então, que nós possamos também, irmãos, ficar muito atentos, porque isso nós não estamos imunes de sentir esse sentimento, porque o inimigo ele é astuto e ele pode utilizar isso para conseguir criar uma inimizade entre irmãos. E nós sabemos que, conforme já lemos também a respeito dos frutos da carne, um sentimento vai puxando o outro, uma atitude vai puxando a outra, de forma que vai virando ali uma bola de neve, e isso pode afetar uma igreja local por completo, no seu desenvolvimento, na sua comunhão, e principalmente pensando no fato de que o nosso foco espalhar a mensagem do Senhor, espalhar o Evangelho, e consequentemente isso também vai ser prejudicado. Então, que nós possamos também pensar e cuidar a respeito deste assunto, não invejarmos jamais a proximidade de um irmão com o Senhor, mas pelo contrário, que tenhamos isso como um exemplo positivo para nós, que possamos olhar para estes irmãos como um exemplo positivo, uma inspiração positiva para nós também fazermos da mesma forma. E agora mais um exemplo também no próprio livro de Gênesis, está no capítulo 4, também mais um exemplo muito conhecido de Caim e Abel.
já pensando nas consequências mais severas que a inveja e o ciúme pode também trazer. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8, diz assim: E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Nós vemos aqui um ponto, talvez um ponto máximo, da inveja, do ciúme e, consequentemente, a ira, conforme disse no versículo em que nós lemos. Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Nós, conforme já mencionei, podemos também tirar diversas lições dessa passagem. E nós sabemos também que já começou ali de forma errada. Caim sabia a forma que deveria ser oferecido o sacrifício, mas ele fez de uma forma diferente. Então, ele já havia errado na forma de oferecer o sacrifício. E quando ele vê a aceitação do Senhor mediante a oferta de Abel, o seu ciúme, a sua inveja, a sua ira, o tomou completamente, de forma com que ele assassinou o seu próprio irmão, seu próprio sangue, sua própria família. Então, nós não devemos jamais menosprezar a possível consequência de um sentimento que possa brotar em nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, se nós não tomarmos cuidado com aquilo que nós nutrimos em nosso sentimento, em nossos pensamentos, o nosso coração ele vai ficando endurecido. Nós passamos a ficar mais frios e chegar a esse ponto. E o próximo exemplo, o último exemplo que nós vamos ler, está também no livro de Gênesis, também bem conhecido, a história de José e seus irmãos. Gênesis 37. Gênesis no capítulo 37. Gênesis capítulo 37, vamos ler primeiramente o versículo 3. Diz assim: Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Versículo 11: E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. Versículo 11. Na verdade, já lemos o versículo 11, versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: Aqui eu estou. Agora, versículo 18. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. Versículo 20. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rúben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: Não o matemos. Versículo 24. E eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 27 e 28. Vinde e vendamo-los aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passava ali mercadores midianitas, e eles tiraram, levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito. Aqui, conforme nós vemos mais uma vez, aonde levou o sentimento da inveja. Claro que nós sabemos que a vida de José, assim como a nossa vida e a vida de todos, elas estão nas mãos do Senhor, e o Senhor tinha um propósito nisso tudo. Porém, pensando no assunto em que nós lemos, mais uma vez,
pessoas se virando contra pessoas de sua própria família, irmãos, conspirando primeiramente até em matá-lo. E talvez aqui, se não é Rubem, conscientizando aqueles irmãos, Rubem sendo o filho mais velho, não conscientizando seus irmãos, possivelmente, talvez, poderiam ter matado a José, conforme, mais uma vez, tudo estava no controle do Senhor. Sabemos que José é uma das figuras de Cristo, mas pensando especificamente, mais uma vez, naquilo que nós queremos trazer de aplicação prática para nós em relação à inveja. O versículo 11 que nós lemos deixou bem claro: e seus irmãos o invejaram, e foram nutrindo aquele sentimento até chegar a este ponto. Então, irmãos, este era o último exemplo que gostaria de ler. Nós sabemos que existem muitos outros exemplos práticos na palavra do Senhor e muitos exemplos que nós mesmos podemos imaginar, podemos pensar em algumas vezes que nós mesmos estivemos tomados por esse sentimento. Em algum momento da nossa vida, todos nós já passamos por isso e todos nós podemos cair no erro de nutrir novamente esse sentimento, seja por qualquer situação. Para encerrar, gostaria de ler apenas mais um versículo que está no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, o versículo 15. Diz assim: regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Mas, pensando mais na primeira parte do versículo, regozijai-vos com os que se regozijam. Pensando, irmãos, que nós possamos estar alegres com o desenvolvimento dos nossos irmãos, que nós possamos estar também alegres com o desenvolvimento, seja de algum familiar nosso, trazendo para todas as áreas da nossa vida, com um familiar nosso. Se o Senhor tem abençoado o nosso irmão, que nós possamos estar alegres com ele. Se ele está se desenvolvendo espiritualmente, que nós possamos nos alegrar também com ele. Se o Senhor tem abençoado o nosso irmão, nossa irmã, com algum bem material, e que nós possamos também, dessa mesma forma, estarmos alegres com ele. Se o Senhor tem abençoado no emprego, na família, e principalmente, irmãos, espiritualmente, que nós possamos estar também alegres com os nossos irmãos, que nós não deixemos que este sentimento que pode vir mediante a nossa fraqueza espiritual, que nós não deixemos que este sentimento tome conta de nós em nenhum momento, porque nós sabemos que, conforme já mencionamos, esse tipo de sentimento sondando o nosso coração, a nossa vida, o nosso caminhar, muitos desastres, grandes desastres podem vir por conta deste sentimento, desse fruto da carne que ainda precisamos conviver com ela, mas que jamais deixemos que isso afete o nosso relacionamento com o nosso irmão, com a nossa irmã, com a nossa família, com os nossos pais, com irmãos, enfim, de certa forma geral, mas principalmente pensando no lado espiritual, pensando no nosso relacionamento com os nossos irmãos, que nós possamos, conforme lemos no Salmo 73, nos aproximarmos de Deus para que nós possamos cada vez mais afastar e aniquilar essas obras e frutos da carne que podem vir a se manifestar em nossa vida mediante a nossa fraqueza. Então, que o Senhor nos ajude nessa batalha diária contra a carne, que o Senhor nos ajude também nesse propósito diário nosso de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, para também, dessa forma, nos afastarmos cada vez mais daquilo que vem do inimigo. Que o Senhor mesmo possa nos ajudar na meditação e na aplicação da sua palavra. Amém. Amém.